Chegamos à sexta-feira de uma semana que teve como principal destaque a apresentação da segunda denúncia de Janot contra Temer e Companhia Limitada. Olha que se não tivesse isso, dava pra gente arrumar uns 5 destaques, viu? Pois é, exatamente. Nós chegamos a ter o que o pessoal na política passou a chamar de super quarta, inclusive. Mas a quinta... A quinta roubou a cena. Roubou a cena novamente. E por isso acho que é o momento da gente falar sobre esse assunto e destacar esse assunto. Sabe que hoje mais cedo a gente promoveu aqui um debate, oposição e governistas tal, lá na Câmara, porque é por lá que vai passar a coisa. A impressão que eu fiquei assim, que não vai muito longe não, né? Essa denúncia. O que acontece? Essa denúncia encontra a Câmara numa situação em que, em primeiro lugar, muitos interesses além do grupo, daqueles do grupo instalado no governo, se unem contra a denúncia da Procuradoria-Geral da República, porque muita gente ali se sente ameaçada. Vamos lembrar que essa denúncia de ontem, ela diz respeito àquela investigação do núcleo, que a investigação chama de PMDB da Câmara, e que nessa grande investigação do que se chamou ali de quadrilhão, também já existiram os núcleos do PT, do PMDB do Senado, do PP, todo mundo de alguma maneira ligado ao escândalo da Petrobras. Ou seja, muita gente ali tem uma posição de autoproteção e, ao mesmo tempo, de resposta à Procuradoria-Geral da República. Então, tem um terreno favorável a se conseguir os votos necessários para rejeitar essa segunda denúncia, como foi rejeitada a primeira, né? Uma outra coisa é que o governo tem ali instalado na Câmara, especialmente na presidência da Câmara, um aliado de primeira hora, que é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem uma posição curiosa, porque ele seria também o beneficiado de um afastamento do governo Temer, seria ele a assumir a presidência interinamente e sabe-se lá mais com que prolongamentos depois, mas ele está, nesse momento, muito entendido com o governo. Então, a tramitação ocorrerá, as dificuldades, a gente até fala delas daqui a pouco, mas não existe dentro da Câmara e no mercado, que é uma das fontes de apoio do governo Temer, um ambiente para aceitar a denúncia. Isso realmente não existe. O que não significa, Milton, que ela não vá simplesmente paralisar tudo mais que está acontecendo no Congresso e que o governo vai ter que pagar um preço elevado para rejeitar essa denúncia. Como assim um preço elevado? As emendas já não foram todas liberadas na primeira denúncia? Primeiro que não foram, Milton. A base reclama que o pagamento, entre aspas, pela votação da primeira denúncia nem sequer acabou. Ficaram pendências. Tá? Antes mesmo de essa nova denúncia do Procurador da República contra o presidente e os principais membros do seu grupo político de hoje e de antigamente, chegasse ali, denúncia, vamos lembrar dessa vez, por organização criminosa e obstrução de justiça, antes mesmo de ela chegar ali, você já percebia a base mandando recados da sua insatisfação, exatamente por isso, por acreditar que determinados compromissos assumidos para a votação da primeira denúncia não foram quitados. Os sintomas disso, Milton, estavam por toda parte já. Então, se você pegava, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro lugar por onde essa denúncia tem que passar. Lá, na altura da primeira denúncia, os partidos trocaram vários dos seus membros para deixar ali uma configuração mais favorável ao governo. Passada aquela votação, vários dos membros foram trocados novamente por deputados menos amigáveis e o governo vai ter que refazer essa negociação. A gente brincava, conversava lá no Jornal das 10 que dias atrás, antes mesmo dessa segunda denúncia, o taxímetro já estava rodando em bandeira 2 na Câmara para o governo conseguir se entender com a sua base. Esse fenômeno tende a aumentar agora, Milton, que vai ser necessário rejeitar a segunda denúncia. O restante... Perdão. Imagina, só queria te dizer que um outro efeito disso, Milton, vai ser uma paralisia muito grande. Vamos lembrar que aí na esteira de indicadores econômicos positivos, o governo vinha colocando na praça todo um discurso de que agora, finalmente,
as medidas da agenda econômica seriam votadas, e não estamos falando nem, Milton, das reformas constitucionais. Estamos falando de medidas de aprovação mais simples que seriam necessárias para viabilizar esse novo rombo, nova previsão de rombo nas contas públicas, medidas necessárias mesmo, que a equipe econômica considera essenciais. Muito bem, a gente pode esperar uma paralisia de tudo isso, Milton, porque no próximo mês, nos próximos 45 dias, para dar uma previsão realista, não vai acontecer mais nada no Congresso, a não ser cuidar dessa denúncia. A gente pode colocar aí uma pequena exceção, Milton, se os deputados finalmente se entenderem para votar alguma regra eleitoral, o que eles precisam fazer até o final desse mês. Mas, no mais, tudo vai ser dominado pela tramitação da denúncia. Quando você fala alguma regra eleitoral, aquelas que estão lá no debate da reforma política, que também Exato. não tem muita expectativa de uma mudança radical ou alguma coisa. Não, a gente até já conversou isso, Milton. Toda a ideia de fazer uma reforma política que pudesse levar esse nome, essa foi abandonada. Não há consenso mínimo para praticamente nada. Quando eu digo que talvez saia alguma coisa, é porque os parlamentares estão cuidando da própria sobrevivência, então eles querem colocar alguma regra ali que permita o financiamento da eleição do ano que vem e que, de alguma maneira, ajude a reeleição dos que estão lá. Esse é um outro efeito, Milton, para a gente prestar atenção a partir da apresentação dessa denúncia. Muita gente implicada, muita gente que no momento pode se esconder no foro especial, como, por exemplo, os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, né? Mas que a partir do ano que vem, a partir depois da eleição, não terão mais essa proteção, inclusive o presidente Michel Temer. Então, uma outra coisa para a gente prestar atenção é que vai prosperar, deve ganhar força algum tipo de conversa, Milton, para preservar o foro de determinados personagens que estão prestes a perdê-lo. Atenção redobrada. Muito obrigado e até mais, Renata. Boa semana, bom fim de semana para você. Abraço a todos.